Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, meu nome é Daiko, eu sou monge da tradição Zen, Soto Zen do budismo japonês, que é uma vertente de budismo especializada em meditação, que a gente chama Zazen. Zen quer dizer isso, meditar, um estado profundo de meditação. E Za quer dizer sentar. E essa é a prática essencial do Zen budismo, meditação, e é o que eu vou estar ensinando para vocês todos os dias, um pouquinho, uma introdução, um tira-gosto, para vocês se introduzirem nessa prática. Vou dar um pouquinho de técnica para vocês conhecerem um pouco do que se trata a proposta do budismo e do Zen, que é olhar para si mesmo, para conhecer a si mesmo. E esse olhar para si mesmo é olhar para tudo que existe. Lembra que Buda viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele era um príncipe. Ele sai do seu castelo lá pelos 18 anos de idade e começa a questionar o que é a vida, o que é a morte, o que é a doença, o que estamos fazendo aqui, será que tem sentido nessa história? E para isso ele vira monge, ele começa a praticar meditação, meditação sentada, silenciosa, olhar para si mesmo, para buscar as respostas dentro de si mesmo. E finalmente ele tem um processo de 7 dias e 7 noites sentado em meditação, onde ele acessa a essência da vida, onde ele encontra todas essas respostas. Ele acessa um estado que ele chama de Nirvana, onde ele percebe que não tem nada fixo, que está tudo mexendo, nada permanente, está tudo em transformação o tempo inteiro. E tudo que existe está em rede, está interligado, nada existe separado de todo o resto. Tudo está intercomunicando com todo o resto o tempo inteiro. Eu também, você também, o nosso eu também está interrelacionado. Só que a gente não percebe, a gente acha que está separado, a gente acha que é um ser autônomo, individual, individualista. E a percepção budista, a percepção que a meditação proporciona é de sair desses limites do eu individual para adentrar, para perceber esse eu maior, esse eu universal, esse grande eu, onde nós estamos todos incluídos. Que quando eu aprendo a cuidar deste todo, o meu eu individual está incluído, mas quando eu penso só em mim, eu perco todo o resto. Então, essa mudança de olhar, essa virada de coração, é do que se trata a prática budista. Então, Buda viveu na Índia, ensina até os 80 anos de idade essa experiência da meditação, e depois da sua morte, os monges, que eram seus discípulos, começam a se espalhar por toda a Ásia. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês essa história de linhagem, a linhagem de pessoas e professores que vieram transmitindo esses ensinamentos de geração a geração até chegar a mim. Então, tudo que eu ensino, que eu falo para vocês aqui, não são coisas que são minha opinião, não são minhas opiniões, são coisas, são ensinamentos que eu transmito dessa tradição que se chama Soto Zen, que começou no Japão, mas que veio da China e que começa lá na Índia com Buda. Então, tudo isso são ensinamentos budistas, não são coisas que eu inventei, são coisas que eu estou transmitindo, que eu sou um veículo, que eu estudei para poder ensinar a vocês. Então, depois da morte de Buda, a liderança da sua comunidade vai passar para o seu principal discípulo, que ele chamava de Mahakasyapa, em japonês Makakasho. É um discípulo que se iluminou ao ver Buda girar uma flor. Foi o primeiro sermão de Buda, a primeira transmissão que ele fez dos ensinamentos foi girar uma flor. Ele pegou uma flor, olhou, girou e sorriu. E todas as pessoas que estavam em volta, ninguém entendeu o que ele queria dizer com isso. Só uma pessoa entendeu, esse discípulo, Makakasho, que sorriu de volta e piscou. Falou, entendi a mensagem de levantar uma flor e sorrir. É a perfeição da vida, a perfeição da flor em si mesma. E essa foi a primeira discípulo formado, transmitido de Buda, que é quem vai cuidar da comunidade depois da sua morte. E depois, ao longo de séculos e milênios, há inúmeros professores, um formando os outros, para que essa linhagem sobreviva e chegue até nós. Então, há inúmeros monges na Índia, inúmeros praticantes, nem todos tiveram alunos, nem todos transmitiram para a geração seguinte. Então, há muitas pessoas que praticaram que não aparecem, cujo nome não aparece nessa linhagem contínua de professores, de praticantes que chega até nós. Então, depois disso, o budismo vai para a China, vai através de um monge que chama Bodhidharma, um personagem bastante famoso lá na China, que se instalou no mosteiro de Shaolin. Então, era um monge que veio da Índia, era um monge grandão, tinha uma barba. Ele nasceu, viveu
lá pelo ano de 440, então estamos falando do século V, século VI, há muito tempo atrás. E esse monge levou os ensinamentos da Índia para a China, para o mosteiro de Shaolin, e ele praticava, basicamente, ficava o dia inteiro sentado em zazen, sentado em meditação, enquanto todos os outros monges estavam estudando textos, fazendo liturgias, e a meditação era vista meio que uma coisa secundária. A característica desse monge era sentar e ficar, dizer que o portal principal, que o ensinamento principal de Buda, do ser iluminado, é a meditação. Então esse monge ficou lá anos, dizem que ele ficou 9 anos sentado de frente para a parede em meditação em uma caverna, que está lá até hoje no mosteiro de Shaolin, lá na China. E dizem que até a sua sombra ficou impressa na parede, de tanto que ele sentava em meditação na neve, no sol, na chuva, ficou 9 anos lá. E era essa a sua transmissão dos ensinamentos. Ensinar a fazer zazen, ensinar a meditar, a olhar para si mesmo. Depois o budismo, esse budismo de meditação vai se estabelecer na China por muitos anos e depois vai para o Japão, através de um monge japonês que saiu do Japão para estudar na China, que fundou a minha escola, que chama Soto. Esse monge chamava Dogen, Eihei Dogen Zenji. É um monge que nasceu em 1200 e viveu até 1253. Ele era japonês, uma família aristocrática, e saiu do Japão para estudar na China, com um mestre que chama Tendo Nyojo. E lá na China ele encontra essa prática de meditação intensiva, esse foco, esse esforço, essa ênfase na prática da meditação sentada. E lá ele tem sua experiência mística com seu professor, seu despertar espiritual. Quando seu professor diz que fazer zazen, meditar, é abandonar o corpo e a mente, é deixar o corpo e a mente de lado. É acessar um nível que está além do eu do corpo, do eu da mente. E quando ele escuta isso, ele tem seu despertar, sua experiência mística, sua abertura de consciência para o todo, para o cosmos. Então ele estabelece essa escola, primeiro no mosteiro que chama Eiheiji, que está lá no Japão até hoje, na província de Fukui. E um mosteiro de prática muito intensa, muito severa. E alguns anos depois da sua morte, tem outro fundador considerado a mãe da nossa escola. Ele é considerado o pai da sabedoria perfeita e teve outro monge que é considerado a mãe, porque ele representa a compaixão perfeita. A gente diz que a iluminação tem 2 aspectos para que se manifeste, como 2 asas de um pássaro. De um lado é a sabedoria, a capacidade de ver a realidade com clareza, de ver que somos todos uma só vida, e de outro é a compaixão, a capacidade de agir de acordo com essa percepção, uma ação que seja amorosa, que seja inclusiva, que perceba, que esteja em relação com essa percepção de que somos todos ligados. Então, depois de ter estabelecido essa escola, a gente vai pular um pouquinho para chegar mais perto dos meus professores para explicar como essa linhagem de transmissão de ensinamentos chega até vocês. Então, vamos lá para 1885, saindo do século XIII para o século XIX. Teve esse monge também no Japão, Yasutani Hiroshi, que já desde que nasceu teve uma história bastante interessante. Dizem que a sua mãe engoliu uma conta de um rosário budista. Tem o terço, aqui no Brasil a gente conhece os terços, os rosários católicos. No budismo a gente também tem, só que tem 108 contas contínuas, não tem intervalo entre elas. E dizem que essa mãe engoliu uma dessas contas para ter uma gravidez auspiciosa. E o bebê nasceu e eventualmente se tornou monge. E dizem que quando o bebê nasceu, ele já nasceu segurando na mãozinha aquela conta que a mãe tinha engolido. Embora isso não tivesse nenhuma explicação biológica, essa história foi confirmada como verdadeira por todos os seus familiares. Então ele considerava como um evento kármico, um indício espiritual de que ele viria a se tornar um grande monge, um grande mestre. Ele foi estudar num mosteiro muito rígido, muito severo, chamado de Hoshinji, um lugar muito frio, muito inóspito, com cobras, com abelhas, com uma prática muito difícil. Os monges pedem muita esmola, fazem muita faxina, fazem muita meditação no frio, na noite, na neve. E vocês sabem que alguns monges têm práticas muito severas, muito ascéticas, disciplinas muito rigorosas, muito austeras. Por quê? Porque a ideia é que se você é capaz de enfrentar obstáculos e superar dificuldades, a gente fica mais forte que o nosso próprio eu, que o nosso próprio medo, que a nossa própria preguiça, que as nossas próprias limitações. Então, alguns monges entram em práticas mais severas para desenvolverem força,
Então esse é um desses exemplos. Agora eu vou passar um recadinho para vocês, daqui a pouco eu conto mais um pouquinho desses professores, dessa linhagem de professores que transmitiram ensinamentos até chegar em mim, para que eu possa transmitir para vocês, e depois vou ensinar um pouquinho de meditação. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões, conselhos. Envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas, aqui todos os dias no ar para vocês, a partir da semana que vem. Então estava contando para vocês sobre a linhagem de professores de ensinamentos que começa lá na Índia, vai para a China, vai para o Japão, e ainda estamos no Japão e eu vou contar como isso chegou até vocês, até mim, para que eu possa transmitir para vocês. Então teve esse monge no Japão, 1885, chamado Yasutani Hiroshi, que era o bebezinho que nasceu segurando a conta do rosário. Ele teve um aluno muito importante chamado Maezumi Hiroshi, era um outro monge japonês, que foi quem levou os ensinamentos do Japão para os Estados Unidos. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas foi um dos grandes pilares de estabelecimento da tradição do Zen no Ocidente. E Maezumi Hiroshi fundou o templo de Los Angeles, chamado ZCLA, que é o Zen Center de Los Angeles, e a ênfase dele era a meditação, era sentar, fazer retiros muito longos, severos de meditação, para que através disso as pessoas experimentassem esse silenciar da mente, onde a gente é capaz de ver as coisas de uma forma um pouco diferente, sem as nossas projeções. E o ensinamento principal desse monge, Maezumi Hiroshi, era: aprecie a sua vida, aprecie a sua existência, aprecie cada momento de vida, porque cada momento é único, essa vida é breve, é passageira, acaba muito rápido, não tem bis, não volta atrás. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é viver em harmonia, em plenitude, apreciar a vida. Então esse é o principal ensinamento desse professor, que teve vários discípulos brilhantes, entre eles a monja Koen, que alguns de vocês conhecem, que é a minha professora. Mas além disso ele teve um aluno chamado Bernie Glassman, que fundou uma ordem chamada Fazedores da Paz, de serviço social, inclusão social, trabalhos com moradores de rua, trabalho em comunidades carentes, em retiros em locais de guerra, em campos de refugiados. Depois ele teve um aluno chamado Genpo Merzel, que fundou um trabalho chamado Big Mind, a grande mente, onde através do diálogo ele consegue fazer as pessoas perceberem que o eu individual está interligado com todo o resto. Então, através de uma conversa, ele consegue levar as pessoas, ele desenvolveu essa técnica para fazer com que as pessoas percebam que o eu individual é, na verdade, muito maior do que a gente imaginava. O eu individual nos leva, uma ponte para esse eu universal. Então esse é mais um dos alunos de Maezumi Hiroshi. Teve também Charlotte Jokobeck, que foi uma monja muito interessante. Ela ensinava as pessoas a aprenderem a fazer o link, a ligação entre os pensamentos e as sensações corporais. Ela dizia que cada pensamento tem um correspondente físico e que quando a gente aprende a sentir isso, a gente pode transformar a nossa maneira de ser e de se manifestar, de se comportar, percebendo que cada pensamento mental tem um correspondente no físico, material. E ela também dizia que tudo que acontece na nossa vida é como sinais de trânsito. Tem hora que o sinal está vermelho, é hora de esperar, não é hora de fazer nada. Tem hora que o sinal está amarelo, é hora de prestar atenção. E tem hora que o sinal é verde, que o sinal fica verde, ou seja, vá, faça. Hora de ir, de agir. Então a pessoa sábia é a pessoa que é capaz de reconhecer que tudo na nossa vida são sinais de trânsito. Reconhecer a diferença e saber como agir. E depois disso teve a monja Koen, que é a minha professora, que é uma monja brasileira bastante conhecida, que se tornou ao longo de muitos anos talvez a principal porta-voz do budismo no Brasil. Ela começa sua prática no ZCLA com esse professor chamado Maezumi Hiroshi, depois vai para o Japão,
no Japão, no mosteiro feminino de Nagoya, onde ela estudou com a nossa superiora chamada Aoyama Roshi, que hoje virou a superiora professora de quase toda a ordem. E é uma coisa muito rara que uma monja possa vir a ser professora de inúmeros monges no nível que ela chegou, tamanha perfeição do seu comportamento. E a Aoyama Roshi ensina ainda, ela tem 90 anos, ensina coisas muito simples e concretas. Por exemplo, uma vez foram falar com ela e tinha alguém reclamando e tinha uma mosca batendo na janela. E ao lado de onde a mosca estava batendo, tinha uma abertura. E ela falou, nossa, que interessante, nós seres humanos somos assim, né? A gente fica batendo num ponto, dizendo aqui não vai, aqui não tá bom, aqui não tem resultado, sendo que aqui do lado tem outra alternativa. Mas a nossa mente fica tão bitolada em uma só alternativa, em uma só visão da realidade, que a gente perde todas as outras saídas, porque estamos com uma ideia fixa de nós mesmos e do mundo. E depois disso teve Yogo Orochi, que foi o professor que formou a minha professora. Então ele é meu avô na linhagem do Dharma. E ele dizia coisas também maravilhosas, era o professor dos professores. Ele dizia que antes de falar qualquer coisa, que vocês passem a língua na boca por 3 vezes. Para pensar se o que a gente vai falar é adequado, se beneficia, se está numa posição correta, quantidade correta, e se aquilo que a gente vai falar é capaz de elevar os seres a níveis de consciência mais profundos e mais sutis. Então agora eu vou ensinar para vocês a base dessa história toda, que é a meditação, o zazen, esse sentar em silêncio, em autoobservação, para que a gente possa conhecer a nós mesmos em intimidade. Então, a primeira coisa quando a gente quer meditar é achar a postura correta do corpo. A gente quer ter uma base estável, não quer ficar sambando, balançando para lá e para cá, para que a gente possa esticar a nossa coluna para o teto. A gente quer crescer, não quer diminuir, não quer sentar para baixo, quer se alongar. Então a gente vai buscar a base estável do quadril, vai sentar nos ossinhos de sentar e projetar a coluna para cima, como se tivesse uma linha que puxa aqui, estica todas as vértebras, são 33 vértebras, é como uma pilha de pratos, de 33 pratos. E a gente quer esticar tudo isso, quer crescer para cima. Então vamos buscar esse eixo, vamos tentar buscar o alinhamento da orelha com os ombros, e o nariz no mesmo plano do umbigo, quer dizer, eu não estou caído para cá nem para cá, estou com a cabeça bem posicionada, orelhas com os ombros, nariz com o umbigo. Depois as mãos a gente também coloca numa postura precisa, postura que a gente chama mudra, mudra quer dizer postura de mãos, e essa postura chama cósmico, porque a gente faz como se o cosmos estivesse nas nossas mãos, como se o universo inteiro estivesse aqui nas nossas mãos e a gente tivesse a responsabilidade de cuidar, de segurá-lo. E a forma que a gente faz com os dedos é mais ou menos uma forma elíptica, que é a forma da órbita dos planetas no cosmos, no universo. Essa forma aqui que os planetas estão girando em torno do Sol, uma espiral ascendente para cima. Então a mão direita vai vir embaixo, a mão esquerda vem em cima e os polegares se tocam levemente. E aqui vai ser o nosso principal foco de atenção durante a nossa prática. Então, tendo achado essa postura, nós vamos nos comprometer a ficar imóveis por alguns minutinhos, breves minutinhos, e nessa imobilidade a gente vai perceber com mais clareza, com menos distrações, todos os movimentos da nossa mente, tudo que ela produz, todos os pensamentos, memórias, imagens, sentimentos, opiniões, músicas, problemas, alegrias, está tudo aqui. Quando a gente para meditar, quando a gente para olhar para si mesmo, a gente encontra tudo o que existe. E é essa prática de ficar paradinho, imóvel, numa postura adequada, que vai fazer a nossa mente ir silenciando os níveis mais superficiais e grosseiros de manifestação, para que a gente adentre níveis mais sutis e profundos de percepção. Quando todos esses falatório fica um pouco quieto, a gente consegue ouvir muito mais, ver muito mais, compreender com mais clareza e mais lucidez. Então, a proposta aqui desse programa que chama Insight, In quer dizer para dentro, e Sight quer dizer visão. Então, é estimular vocês a virar esse olhar para dentro, fazer essa virada de percepção. A gente está sempre com os
com a atenção voltada para fora, querendo olhar para os outros, para as outras coisas, estudar a atitude das outras pessoas, mas aqui a nossa prática é parar e olhar para nós mesmos, olhar como eu estou agindo, como eu estou pensando, sentindo, como eu estou manifestando. Para quê? Para poder escolher, fazer escolhas mais adequadas e conscientes que vão na direção que eu quero. Eu não fico sendo levado para lá e para cá, não fico oscilando junto com as oscilações da mente, mas sou capaz de manter meu eixo e de saber meus objetivos, de direcionar o barco da minha vida na direção que eu quero. E a direção a melhor que tem para ir, a gente diz, é o bem a todos os seres. Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres em todas as situações. Fazer o bem é fazer bem feito. Então esse é o nosso voto, o nosso compromisso, para que vocês possam se conhecer um pouco mais e se conhecendo um pouco melhor, sabendo como essa máquina, esse sistema funciona, a gente pode fazer escolhas mais adequadas que nos beneficiem e beneficiem a vida. Então agradeço vocês, vou estar aqui todos os dias ensinando, dando essa introdução, esse aperitivo para estimular vocês nesse processo e conto com vocês, mandem suas perguntas que eu vou estar respondendo também tudo que vocês quiserem e vamos estar aqui todos os dias praticando, refletindo juntos, para que o maior número de seres possa acessar essa mesma iluminação.